Bom, primeiro eu quero agradecer os convidados, também vários que não puderam vir nessa visita ao nosso ex-prefeito, essa referência na política em Goiás, em Goiânia. Agradecer a presença de todos. Nós estamos aqui numa visita de solidariedade ao superintendente do IPHAN, Pedro Wilson. Eu queria passar a palavra para o eleitor Epitácio para registrar as mensagens que o Pedro recebeu. Estamos recebendo aqui no IPHAN um grupo de jurídicos renomados, desembargadores, procuradores, que estão se solidarizando com a nota que o jornal foi colocado no jornal de forma abrupta, sem consulta ao nosso amigo, ao nosso chefe, ao nosso líder Pedro Wilson. Os jurídicos estão aqui e também recebemos via celular, via mensagens de e-mail e texto, apoios da Adriana Costa, deputada Adriana Costa, de Edivardo Madureira, do Elias Rassi, do Miguel Cansado, Aldo Arantes, José Freitas Carvalho, Rubens Ottoni, deputado Rubens Ottoni, professor Railton, deputado Paulo Rubens, Caio Henrique Salgado, Olavo Noledo, Pedro Paulo, Arlete Mesquita, José Quirino e Hugo Escher. Então, estamos aqui se solidarizando com Pedro Wilson e vamos fazer dessa reunião uma nota para responder e mostrar para a população que Pedro Wilson é o nosso líder. Osmar. Bem, eu gostaria de manifestar como um professor, pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa, Ensino e Extensão em Direitos Humanos da UFG, que trabalha com o uso estratégico do direito, do Poder Judiciário ou da lei para fins em geral de perseguição política, mas abrangendo outras áreas, até mesmo geopolítica e comercial. No caso específico, há um uso abusivo da lei para perseguição política. O professor Pedro Wilson tem sido acossado desde quando ele foi anunciado para assumir o cargo de superintendente, apresentando uma falsa contraposição entre técnica e política, como se o professor Pedro Wilson, pós-graduado, doutor, professor titular, aposentado, que exerceu durante muito tempo as funções de professor da Universidade Federal de Goiás e da Universidade Católica de Goiás, inclusive exercendo o cargo de reitor, como se o professor Pedro Wilson não fosse um técnico, como se o exercício da função de prefeito que ele realizou em Goiânia não tivesse sido guiada pela mais correta norma de conduta pública na administração, como se o professor Pedro Wilson, no exercício do mandato de deputado federal, não fosse guiado pela ética e pela lisura no tratamento do interesse da população. Então começou por aí. E agora, essa nota, ela vem confirmar uma suspeita de que está se lançando mão estrategicamente de um pretenso direito para atingir a honra, o nome de uma pessoa. E isso chama-se lawfare. O lawfare é uma guerra jurídica para destruir reputações, geralmente de pessoas associadas
à inclusão social, ao progresso e à soberania do país. Pela trajetória do professor Pedro Wilson, ele representa esses interesses democráticos, inclusivos e soberanos do país. E por isso, a nota publicada nesse jornal de grande circulação, configurando outra dimensão do lawfare, que é o uso da mídia para atacar as pessoas sem lhe dar chance de defesa. Que primeiro difama e destrói o seu nome, a sua reputação, a sua honra no tribunal da opinião pública, para que depois de destruída ele possa se defender nos escaninhos, nos corredores escuros, escondidos do Poder Judiciário. Então essa situação toda precisa ser denunciada. E por isso mesmo, o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa, Ensino e Extensão em Direitos Humanos da UFG, através do professor doutor João da Cruz Gonçalves Neto, está trabalhando com a Associação de Egressos e Egressas da UFG, com a Central Única dos Trabalhadores e demais entidades para aprofundar o debate sobre o lawfare e estabelecer mecanismos de defesa do Estado de Direito, da democracia e encontrar formas de penalização da conduta que faz uso estratégico do direito. Professor João. Olha, eu quero dizer o seguinte: eu estou aqui, naturalmente, com muita alegria, porque estou trazendo a minha solidariedade, quer como vice-presidente da Egressos e pelos vários cargos que ocupei no Estado, a um verdadeiro homem de Estado, que é o Pedro Wilson. E, naturalmente, em tudo aquilo que ele fez enquanto homem público, ele seguiu aqueles princípios constitucionais que estão lá no artigo 37 da Constituição. O princípio da legalidade, o princípio da moralidade, o princípio da transparência e o princípio da eficiência. Isso norteou a vida do professor Pedro Wilson, que como legislador prestou relevante serviço ao trabalhar um processo legislativo claro, eficiente e como na área do executivo, como prefeito, em que foi às vezes incompreendido pelas excelentes inovações que tentou fazer, inclusive inovação com referência ao orçamento, chamado orçamento participativo, trazendo a comunidade para elaborar o orçamento do município. Foi uma inovação que teve resistência. E resistência nós sabemos de quem? Resistência dos que estão tentando fazer resistência hoje à administração que ele está fazendo aqui como superintendente do IFAM. Esse professor Pedro Wilson, somos aqui seus amigos, conhecemos e sabemos do testemunho que a sua vida dá como homem público, como pai, como esposo, e especialmente como professor, como homem da academia, reitor da Universidade Católica, no momento em que havia uma luta pela democratização da universidade. Professor, diretor da arquitetura, onde fez uma administração inovadora,
um projeto pedagógico que inclusive foi referência nacional, trazendo professores importantes para contribuir com essa inovação. Professor da Universidade Federal na área de Ciências Sociais. Portanto, receba seus amigos, especialmente o amigo Jonatas, a minha solidariedade. Eu acho que é importante informar, você tem de informar com ética. Muito obrigado. Bem, professor Jonatas. E a professora Silza, vice-diretora da Faculdade de Direito da UFG. Eu gostaria de cumprimentar a todas as pessoas que estão aqui presentes, amigos do professor Pedro Wilson, pessoas que respeitamos a sua trajetória, que conhecemos a sua trajetória. E como vice-diretora da Faculdade de Direito, eu quero então externar nosso apoio e a nossa solidariedade ao professor Pedro Wilson, atualmente superintendente do IFAM, manifestando nosso sentimento de injustiça pelo qual ele passou por meio dessa publicação, e também manifestar que nós entendemos que a imprensa livre, responsável e honesta é fundamental para o desenvolvimento desse país. Muito obrigado, Silza. E é um grande prazer ter aqui uma liderança que conhece Goiânia talvez como poucos e que na sua passagem teve várias atividades em conjunto com o nosso Pedro Wilson, que é o vereador Anselmo. Então, Anselmo, nós agradecemos muito a sua presença. Eu sei que você está no meio de uma tarefa maluca, mas a sua presença aqui vai engrandecer muito esse ato. Mas eu fiz questão absoluta de estar aqui ombreados com companheiros e companheiras que acreditam nos valores do ser humano. Eu primeiro quero falar do ser humano que está aqui na nossa frente, que é um companheiro Pedro Wilson, um pai de família exemplar e, acima de tudo, onde uma responsabilidade social que, ao meu entender, dispara na frente de todos aqueles que realmente querem fazer o bem para a sociedade. Convivi muito com Pedro Wilson na nossa querida antiga UCG e hoje Pontifícia Universidade Católica, aonde foi meu professor. Tive o prazer, inclusive, de conviver com ele nas atividades normais domésticas, aonde inclusive freguês da minha farmácia, que eu tenho há 58 anos no setor universitário. Em seguida, convivi com ele nos momentos religiosos da mais importância para a sociedade goianiense e Goiânia. Agora, a melhor convivência foi no parlamento. Como foi saudável estar convivendo com o legislador que fez inúmeras leis que beneficiaram essa cidade. E já que citado, na época, inclusive, de quando o Executivo reinventou a participação popular, principalmente quando dava oportunidade aos segmentos, associações de bairros, a se manifestarem diante do orçamento participativo. Agora, eu tenho certeza absoluta que na superintendência do IFAM pode estar gerando algumas preocupações e, lamentavelmente, preocupações que chegam distorcidas a jornais, onde se usa o mecanismo de desacreditamento das ações das pessoas de bem em benefício da sociedade. Eu já fui vítima disso e nada disso me abalou. Absolutamente pelo contrário, consegui ainda me reinventar e continuar aí com meus quase 10 mandatos em benefício da sociedade. Então, essa solidariedade é fundamental aos homens e às mulheres de bem, aonde uma ou outra nota provocada, induzida e às vezes até financiada não pode prejudicar o direcionamento das ações dos homens e das mulheres de bem que querem realizar em benefício da sociedade. A superintendência do IFAM, hoje eu quero dar o meu testemunho, está em uma das melhores mãos.
tranquila, pacífica e que tem uma interpretação fantástica do que é o bem e o mal para a sociedade. Pedro Ilson é uma legenda, é uma história que, ao meu entender, e eu falo aqui em nome da Câmara Municipal de Goiânia e do Poder Executivo Municipal, precisa ser respeitada. E as pessoas, ao falar do Pedro Ilson, precisam fazer análise da sua história. Uma história impoluta, onde não tem nenhum risco, não tem nenhum comprometimento com coisas erradas e muito menos com omissões. Então, todos nós estamos aqui para hipotecar solidariedade à história, ao legado e, ao mesmo tempo, a tudo isso que ele tem de experiência para favorecer o trabalho junto ao IPHAN em benefício, principalmente, da preservação arquitetônica, histórica e, por que não dizer, civilizada, que nós precisamos dessas relações. E, ao mesmo tempo, eu quero deixar aqui os meus protestos. Quem quiser usar lawfare para atingir as pessoas, precisa repensar, porque esse é o instituto que nós temos que dizer que ele precisa ser falido e tornar-se insolvente diante das ações políticas e administrativas, neste caso, de um homem de bem chamado Pedro Ilson. Bom, Pedro, eu acho que é uma pequena amostra que reflete, apesar do pouco tempo de ontem para hoje, conseguimos reunir essas lideranças para lhe prestar essa solidariedade. A Egresso tem o orgulho de fazer esse ato e agora com a palavra o nosso líder maior, nossa referência na política com P maiúsculo, Pedro Ilson. Nós estamos em outubro de Goiânia, Nova Goiás, Goiânia, nova capital, Goiânia fruto da marcha para o oeste, Goiânia que ajudou Brasília, ajudou Anápolis, ajudou todo o estado a crescer, a desenvolver. E como goiano, morando em várias cidades de Goiás, procurando estudando na Universidade Federal de Goiás, estudando no Liceu de Goiânia, estudando no Ateneu do Mundo, onde fui professor, colega, lutador pela democracia, eu fico muito feliz. Não é fácil manifestar a gratidão, mas eu manifesto já com vocês que continuarei caminhando. Não é o poder que me envolve, é o serviço à sociedade. E fico feliz de estar aqui com vocês e com outros amigos e com gente do IPHAN, gente da sociedade, para nós continuarmos a caminhada da democracia, da civilização, da questão da solidariedade e do respeito humano, que eu acho que é uma coisa fundamental. A divergência é plausível, a contradição é plausível, mas precisamos construir caminhos que dê no bem, o bem comum. Aquele bem que nós repartimos na palavra, no exemplo, na solidariedade, na família, na Universidade Federal, na Universidade Católica, no Liceu de Goiânia, que agora retoma sua beleza arquitetônica. Então eu fico emocionado, colegas, da presença de vocês. Me dá força para continuar junto com vocês a construir caminhos do bem, caminho da sociedade justa e fraterna, e que Deus nos ajude a superar as quedas e caminhar na alameda da vitória do bem contra o mal. Muito bem. Obrigado. Meu professor. Obrigado. Meu colega de vereança. É uma honra. Tá vendo? Vamos tirar uma foto em pé aqui. Vamos tirar uma foto em pé. Eu já protestei. Já sou protestante.